A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a oração de Paulo na prisão. Em Filipenses capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens que já viveu. A palavra de Deus nos mostra que ele foi criado na cidade de Tarso. É bem provável que os pais de Paulo fossem ricos e, por causa disso, eles conseguiram, de alguma forma, a cidadania romana, que lhes dava privilégios elevados que um cidadão comum naqueles dias não teria, apenas um cidadão romano. Paulo disse que foi blasfemo. Não creio que algum de nós consiga ser tão blasfemo quanto foi o apóstolo Paulo. Digo isso pelo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, o temor que devia estar em seu coração, e mesmo assim ele se levantou contra o Senhor Jesus sem qualquer misericórdia ou consideração, pois em seu pensamento tudo aquilo era uma blasfêmia. Alguns talvez aqui digam que foram maus no passado, mas nem de longe conseguimos imaginar o quão mau foi o apóstolo Paulo. Ele consentia com as mais duras violências contra os cristãos. Foi assim contra Estevão, o primeiro mártir. Mas algo aconteceu com Paulo. Algo aconteceu que mudou completamente a sua vida. Algo que aconteceu que nenhuma igreja, religião, denominação pode dar. Algo que ninguém podia fazer, senão o próprio Senhor Jesus. Paulo teve uma experiência sobrenatural na estrada de Damasco. A Bíblia nos diz que ele se encontrou com o Senhor. Sim, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E aqui nós temos vários ensinos. Primeiro, Jesus disse que estava sendo perseguido, ou seja, a igreja que persegues, Paulo, é minha. Se perseguir a igreja, vai perseguir a mim. Segundo ensino, Jesus não deixou dúvidas de quem era. Paulo não sabia quem era que estava aparecendo para ele ali. E ele disse: quem é, Senhor? E Jesus se identifica: eu sou Jesus. Eu não estou morto, como dizem, mas eu estou vivo. Aleluia. Terceiro ensino: dura coisa é recalcitrares ou lutares contra os aguilhões. O aguilhão é um espeto de aço com uma ponta extremamente fina, aguda, que é usada na parte onde fica a picanha do boi. Serve para direcionar o animal para o caminho que ele deve seguir. Jesus estava dizendo: você pode lutar, Paulo, quanto quiser, mas vai se machucar muito, pois você vai ser dirigido por mim. Paulo, quando teve esta visão, a palavra de Deus nos diz que ele ficou cego durante 3 dias. O Senhor então falou a Ananias para que fosse até a rua direita e procurasse a casa de Judas, para que orasse por Paulo de Tarso, que estava orando, a fim de que ele pudesse ser curado e fosse cheio do Espírito Santo. Veja o texto em Atos 9:17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo teve sua vida mudada por completo. Ele se retira por um período de tempo, pois muitos cristãos ainda achavam que eles seriam presos por ele. Paulo se retira para um preparo espiritual por vários anos. Ele então retorna ao ministério, inicia suas viagens e então em uma delas é preso. Paulo agora está em uma prisão e escreve nesta carta que lemos em Filipenses, no capítulo 3, verso 10, onde ele faz esta oração: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. É interessante que aprendemos tanto com aquilo que Paulo pediu, como com aquilo que ele não pediu. Nos dias de hoje, teriam cristãos pedindo para sair da prisão, ou então a morte do guarda, ou então a morte até do imperador. Muitos nos dias atuais estariam dizendo: Senhor, me tira daqui, tira desta prisão, aqui não é o lugar para um homem como eu. Eu sou capacitado, tenho muitos talentos, tenho dons. Tua igreja precisa de mim, Senhor, tem almas morrendo. Eu preciso pregar. Lembra, Senhor, que tu me chamaste para pregar? Eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Deixa eu sair da prisão. Esta seria a oração que muitos
cristãos e obreiros fariam nos dias de hoje. Mas Paulo não orou assim. Ele não pediu a morte de César, ele não pediu vingança contra seus inimigos, ele não pediu que os soldados romanos não conseguissem mantê-lo preso, ele não pediu para sair da prisão. Mas o que ele pediu foi uma das coisas mais preciosas, aleluia, que o ser humano pode pedir. Ele disse, e é também uma tremenda lição para cada um de nós. Ele disse, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Quando olhamos essa oração, parece um pedido estranho vindo de um homem que o inferno temia mais do que qualquer outro ser humano sobre a face da terra naqueles dias. Mas ele faz essa oração, aleluia. Que eu possa te conhecer, Senhor. Que eu possa te conhecer, Senhor. Espere um pouco. Quer dizer, então, que Paulo não conhecia Jesus? Ele não sabia quem era o Senhor, pastor Jefferson? É óbvio que sim. Ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia quem era Jesus. A Bíblia nos mostra que ele foi um dos homens que mais teve conhecimento a respeito de Jesus do que qualquer outro ser humano. A Bíblia apresenta que ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. A nova aliança, baseado em melhores promessas, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, que ele viu coisas inefáveis, coisas que não podem ser ditas de tão gloriosas, que não são dignas para o homem mencionar de tão lindas e tremendas. Paulo viu em seu ministério mortos ressuscitarem. Paulo viu em seu ministério enfermos serem curados. Paulo experimentou mais de Deus do que a maior parte de nós durante todas as nossas vidas. Ele viu a mão do Senhor operando através da sua vida, conduzindo o seu ministério. Ele sabia da voz do Espírito Santo e sabia o quanto ele o conduzia. Ele conhecia o Senhor. No entanto, mesmo tendo visto a Jesus ressuscitado na estrada de Damasco e ter todas essas experiências, ele ainda fez essa oração, que eu possa te conhecer, Senhor. O que Paulo estava dizendo é, por mais que você conheça Jesus, nunca vai conhecer a Jesus completamente. E quanto mais você o conhece, mais você quer o conhecer. Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, poder, amor e graça. Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço, quem beber desta água vai ter sede. Essa água é finita, vai acabar seu efeito, você vai precisar dessa água de novo e de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Glória a Deus. Você não pode conhecer a Jesus apenas na superfície, você precisa ir em águas mais profundas. Deus quer que mergulhemos em águas profundas para encontrarmos os tesouros escondidos de Deus. Só encontra os tesouros escondidos de Deus, seus mistérios, que mergulhem em águas profundas. Os mistérios de Deus são para os que o temem, diz a palavra do Senhor. Jesus falou à mulher samaritana junto ao poço, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aqui está o segredo. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais deseja de Jesus, mais ele tem para te dar. Neste mundo, o ser humano nunca sacia o seu coração, nunca está satisfeito. Compra um carro hoje, então quer um outro melhor amanhã. Tem ganhado muito dinheiro hoje, mas quer ganhar mais dinheiro amanhã. Teve uma sensação forte no dia de hoje, mas quer algo ainda mais forte no dia de amanhã. Ele nunca está saciado com as coisas deste mundo. Por isso Jesus disse, quem beber das águas deste mundo vai ter sede, e sede de novo, mas se beber da água que eu lhe der, vai se fazer dele uma fonte que salta para a vida eterna. Paulo orou que eu possa te conhecer, Senhor. Esta é a oração que devemos fazer constantemente, que eu possa te conhecer, Senhor. Te revela mais a mim, Senhor. Que eu possa entender os teus mistérios, que eu possa entender como ages, que eu possa conhecer as tuas maravilhas. Aleluia. Que eu possa entender os teus milagres, que eu possa entender a forma como tu pensas, que eu possa entender aquilo que tu tens reservado para mim.
que eu possa entender aquilo que tu queres, ó Senhor, que eu faça. Que eu possa te conhecer, Senhor. Esta foi a oração que Paulo fez naquele dia. Ele não pediu milagres, ele não pediu maravilhas, ele não pediu experiências sobrenaturais. Ele pediu, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Que tipo de oração você tem feito para Deus? Você tem pedido apenas coisas terrenas e passageiras? Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida passa e passa muito rápido. Não temos garantia nenhuma que estaremos vivos nos próximos minutos. Não temos absolutamente nenhuma garantia disso. Certa vez o grande pregador do passado, Spurgeon, falou: após uma hora da sua morte, onde você estará? O que você estará pensando? O que estará passando com você? Será que você tem pedido apenas riquezas terrenas? Ou talvez uma cura para o teu ser? Ou talvez uma libertação? Você tem pedido somente prosperidade neste mundo? Você tem pedido apenas bênçãos materiais? Mas e as espirituais, onde é que ficam? O que você tem feito da tua vida espiritual? Pare e pense por um momento. Paulo orou na prisão. Nós não sabemos como era essa prisão. Não sabemos se ele estava algemado, não sabemos se ele estava preso atrás das grades ou se estava apenas em uma casa onde estava sendo vigiado por algum soldado romano. Nós não sabemos como era a prisão. A Bíblia não fala sobre os detalhes da prisão de Paulo, mas com certeza não era nada confortável. Não sabemos sobre a prisão, mas sabemos sobre a sua oração. Paulo não está olhando para si mesmo, não está olhando para a sua prisão. Ele não está olhando para os guardas, ele não está olhando para correntes ou grades ou ainda algemas ou qualquer outra coisa que o prendesse, mas ele faz a oração: que eu possa te conhecer, Senhor, que eu possa te conhecer. Esta deve ser a nossa oração, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Quando você orar assim, mas orar de verdade assim, como orou o apóstolo Paulo naquele dia, pode ter certeza que as forças do inferno vão se levantar contra você. O mundo vai começar a te odiar como nunca odiou antes, e você vai ter até irmãos da igreja achando que você não está bem da cabeça, pois você vai estar se aproximando cada vez mais do Senhor. E quanto maior é a luz, mais detalhes são revelados. É como uma lanterna desses policiais que permite você ver os detalhes que uma luz comum não se consegue ver. Você vai lutar muito, você vai ter perseguições, vai ter momentos de abandono, vai ter momentos de ficar sozinho. Mas, então por que eu devo fazer isso, pastor Jefferson? Eu vou passar por tudo isso. Porque o que você vai receber, aleluia, mesmo colocando todas as riquezas deste mundo juntas, elas jamais poderiam comprar. E mesmo em 1 milhão de anos, louvando a Deus lá nas colinas da santa glória eterna, ainda assim você não será suficientemente grato por tudo que o Senhor te deu em sua revelação de si mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que eu possa te conhecer, Senhor. Você tem coragem de fazer esta oração? Que Deus te abençoe.